Senhor, eu chego diante de Ti, Senhor amado, Pai, com a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento, é a nossa vitória, as nossas conquistas, Pai, elas são tiradas pela Tua palavra. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor falou ao meu coração e o Senhor falará a cada um dos Teus filhos, Pai, que nessa manhã, Senhor amado, o Senhor possa nos alimentar da Tua palavra, pura, santa, verdadeira, soberana, Pai. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que cada coração, Senhor amado, seja, Pai, tenha um espaço para que a Tua palavra seja a semente que hoje vai germinar, que hoje, Senhor amado, ela vai plantar. Pai, que aquele que compreender essa palavra, eu creio que esses últimos dias ou esse final dessa campanha não será mais o mesmo. Eu te peço que a partir de hoje o Senhor esteja tocando nos nossos corações com a Tua palavra, em nome de Jesus. Bom, gente, vocês sabem que Deus fala e que Deus tem algo para essa manhã. Eu quero ler com vocês em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, até o 24. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está preparado. E todos a um começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. O outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, e anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e faça-os entrar, para que a minha casa seja cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. O que Deus falou comigo? Eu fui orar pela palavra, clamar a Deus, o que o Senhor quer? E ele me levou a essa passagem. Você percebe aqui que os que foram convidados, nenhum tinha tempo, tá? E aí o servo voltou e ele falou para o pai de família, né? Aqui era o nosso Deus, né? E ele ficou indignado e disse para o servo: Sai depressa pelas ruas e bairros e cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Daí ele volta e ele disse: Olha, ainda tem lugar. E aí ele fala para ele, né? Vai pelos caminhos, pelos atalhos e entra para que a minha casa seja cheia. O que o Espírito Santo fala? Quando eu fui orar, o Espírito Santo dizia assim: faça eles entrar. Faça eles entrar. E eu dizia: Deus, quem eles? Ele disse: os enfermos. Faça os enfermos entrar na live. Faça os enfermos ouvir a palavra. E aí ele me dizia, quando Jesus curava, ele dizia assim: a tua fé te salvou.
Ele não disse é a fé do filho, é a fé da filha, é a fé do parente. Não, a tua fé te salvou. E ele disse, faça eles entrar. Por quê? Agora eu quero concluir com Apocalipse 19, versículo 7 a 10, ou 7 a 9. Bom, ele diz o seguinte, ó. Regozijai-vos e alegrai-vos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está pronta. Gente, ele dizendo ao meu coração que nós, tá? Nós como filhos de Deus, como a noiva do Cordeiro, nós estamos prontos, mas aqueles que estão enfermos, eles precisam entrar, eles precisam participar. Aqui no versículo 8 diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. É pelo sangue de Jesus, né? E disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, e tenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que ele está falando? Ele está falando que nós, como igreja, o Senhor já nos preparou, nós estamos prontos, tá? E nós vamos chamar para bodas do Cordeiro. E ele aqui no versículo 10, ele diz que era um anjo que estava falando. E o Senhor dizia assim, e vocês têm anjos que está ajudando vocês. Vocês têm anjos que estão buscando essas vidas. Força eles a entrar. Força eles a entrar. Então, o que eu entendi? Os que foram convidados, né? Os primeiros foram convidados e eles não tinham tempo. Um tinha casado, outro tinha o trabalho, outro tinha... Mas aqueles que estão enfermos, aqueles que estão pobres, os aleijados, os mancos, aqueles necessitados, força eles a entrar, força eles a ouvir. Eu sei que existem várias situações, mas eles precisam ouvir a palavra de Deus, eles precisam ouvir as nossas orações, porque os convidados, né, Jesus disse, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, segundo aquilo que Deus falou ao meu coração, eu orei, eu jejuei sobre essa palavra, e eu não sei com a Luana e tal, ela decide, mas eu creio que, assim, a gente convida aquela pessoa que está enferma, aí ela não pode participar, depois ela vai ouvir. Então, o que nós precisamos? Porque o Senhor me falava ao meu coração muito forte, vai haver milagres, vai haver conversões, vai haver vidas sendo restauradas, force-os entrar. Então, o que eu sugiro que a gente faça na nossa oração, fazer o convite de convidar Jesus para entrar no nosso coração, porque no nosso ele está, a noiva está pronta, mas aquele que está iniciando, ele precisa fazer esse convite, ele precisa ouvir a palavra de Deus, e através disso ele vai ser curado, através disso vem o testemunho, através disso vai haver muitas conversões, e eles estão, e eu volto a dizer, eu volto a ler, né, no versículo 21 de Lucas 14, voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, olha bem, então o pai de família
indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros, cidade, e traze os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que precisam de cura, porque é a fé deles que cura. A nossa oração ajuda, a nossa oração nos dá a certeza que Deus está ouvindo. Então, mas quem cura, quem restaura é a fé deles na palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus, é saber que tem alguém orando. E quando acontece isso, o espírito da pessoa renasce, o espírito da pessoa, ele cria poder e ele fica mais forte do que o corpo, ele fica mais forte do que a enfermidade, e aí acontece o milagre. Por isso, força eles a entrar. Saia dessa live hoje, eu preciso forçar essa pessoa a entrar, eu preciso forçar essa pessoa a participar, a ouvir a palavra de Deus, porque é a fé dela que vai curar, não é a fé nossa, é a fé dela, e nós já temos, mas essa semente, ela precisa nascer no coração. Eu quero orar sobre essa palavra, e saber que Deus está ouvindo. Eu me alegro muito porque eu vejo o Senhor, sabe, dizendo: vocês estão no caminho certo, eu creio que cada dia que passa, cada ministração que eu ouço, né, eu estou ouvindo, assim, uma direção do Espírito Santo, eu estou ouvindo Deus falando, Deus curando. Então, leve essa mensagem para aquele que está enfermo. E você vai contar o milagre que o nosso Deus fez, que o pai de família fez. Força eles a entrar, força eles a ouvir essa palavra todos os dias, e você vai ver a vitória que vai acontecer na vida das pessoas, em nome de Jesus. Pai, o Senhor falou muito forte no meu coração, e eu creio que a partir dessa palavra haverá, Pai, multidões ouvindo, vindo e participando, Pai. Por isso, Senhor Jesus, eu te convido, entra no nosso coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida, que a partir deste momento, Senhor amado, os teus filhos, Pai, que estão enfermos, que estão cansados, que estão carregados, Senhor amado, eles receberão a tua palavra, e o Senhor, pela graça, pelo poder da tua palavra, vai renascer neles a certeza, Pai. Vai nascer a certeza do milagre, vai nascer a certeza da cura, Pai, vai nascer a certeza, Senhor amado, Pai, no espírito deles, que o espírito é maior que a carne, que o espírito tem autoridade, e o espírito renascendo, Pai, com o Espírito Santo de Deus, através da palavra, vai entrar no coração dele, vai posicionar ele, Pai, diante de ti, Pai, e o nome dele vai ser escrito no livro da vida. Por isso eu declaro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, visita cada enfermo que vai ouvir essa palavra. Pai, toca no coração deles, para que eles desejam a tua palavra, que ele se arrependa dos seus pecados, Pai, porque muitas vezes foram os vícios, foram espíritos malignos, Senhor, que colocaram aquelas enfermidades, e a tua palavra entrando, Senhor amado,
ela limpa, ela purifica, ela liberta, Pai. Por isso, entra no coração. O Senhor é o convidado especial, Senhor amado, para trazer vida dentro de nós, Pai. Um dia o Senhor nos encontrou, Senhor, num valo, Senhor amado. O Senhor nos colocou aleijados, pobres, mancos, cegos espiritualmente, Senhor, enfermos, mas o Senhor entrou com a tua providência, Pai, e um dia nós estaremos nessa grande ceia, Pai. Hoje é apenas, Senhor amado, uma parábola que nós estamos lendo, mas essa realidade, esse paralelo com a verdade, ele vai acontecer. Por isso eu declaro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo o poder da tua palavra alcançando os corações e o Senhor dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Pai, eu declaro milagres acontecendo, vidas transformando, vidas se convertendo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus toque o teu coração e vamos ceifar, vamos buscar vidas para participar dessa grande ceia com o Senhor todos os dias. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus fazendo. Equipe Luana, parabéns. Parabéns, porque você não é só premiada aqui, você está sendo premiada lá em cima, porque essa graça vai alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. Um beijo, que Deus abençoe a cada um. Se Luana quiser falar, fique livre. Beijo, que Deus abençoe.